Olá, amigos que estão nos acompanhando pelo site Vozes Espíritas ou pela página do Facebook ou pelo canal do YouTube. É com muita alegria que damos continuidade ao estudo da Revista Espírita de Allan Kardec. Vamos abordar o mês de março de 1858. No referido mês, Kardec trará 10 artigos: pluralidade dos mundos habitados, Júpiter e alguns outros mundos, confissões de Luís XI, a fatalidade e os pressentimentos, utilidade de certas evocações particulares, palestras familiares de além-túmulo. São 3 comunicações de um assassino, de uma rainha e do Dr. Xavier. Também temos o artigo sobre o Sr. Home, Daniel Douglas Home, parte 2. Kardec continua falando da mediunidade extraordinária do Sr. Home, de efeitos físicos. E, por fim, magnetismo e espiritismo. A proposta do estudo, até por questão de tempo, é selecionar alguns desses artigos para que possamos apresentar a você, para mostrar a grandeza da Revista Espírita. Aqui há um artigo interessante que nós gostaríamos de destacar rapidamente: utilidade de certas evocações particulares. É um texto curto, mas o nobre codificador chama-nos a atenção para a utilidade das comunicações que vêm do mundo espiritual. Seja comunicações de espíritos superiores, seja comunicações de espíritos inferiores, imperfeitos, porque ambas nos trazem um grande ensinamento moral. Com o relato dos espíritos inferiores ou em sofrimento, nós vamos aprender com as suas narrativas, com os seus equívocos, para que não possamos repeti-los e ficarmos atentos à nossa vida, ao nosso comportamento. Em relação aos espíritos superiores, naturalmente que são mensagens de qualidade moral, que nos incentivam para a nossa caminhada evolutiva, que nos falam das virtudes, de conhecimentos elevados, que nos ajudam em nosso progresso intelecto-moral. Gostaríamos de destacar o item pluralidade dos mundos. É um artigo interessante, porque estamos ainda no início da Revista Espírita, março de 1858. Kardec tratará desse tema em diversos artigos da revista e veremos adiante. Mas este artigo ele já está destacando esse tema como um dos pilares do Espiritismo. O Espiritismo é uma das poucas religiões que trata de forma ampla a respeito dessa vida em outros mundos, resgatando aquela proposta do Cristo que está registrado no Evangelho: há muitas moradas na casa de meu Pai. Na Revista Espírita, nós veremos que os Espíritos descrevem como é a vida nos mundos superiores. Veremos, e nesse texto ele cita bem rapidamente a respeito de Júpiter, Mercúrio, Saturno, que são planetas superiores à Terra. Júpiter, o mais elevado do nosso sistema solar. E os Espíritos descrevem depois, em artigos futuros, como é a vida, as características morais desses planetas. Mas é importante nós registrarmos que no capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, lá nós encontramos essas categorias de mundos, porque os mundos progridem. Lá os benfeitores nos apresentam mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes e os mundos celestes. Então eles nos dão uma boa noção a respeito dessa escala evolutiva dos mundos. Sabemos que a Terra ainda é um mundo de provas e expiações,
neste momento de transição para ser logo mais um mundo de regeneração. Inclusive é uma frase de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. E hoje, com o avanço da ciência, bilhões de planetas e galáxias, duvidar que há vida em outros mundos seria duvidar da grandeza de Deus, que nada faz de inútil. Então hoje nós entendemos essa questão das muitas moradas da casa do Pai. Normalmente nós gostamos de propor para que enxergássemos o universo como uma grande escola e os mundos as salas de aula e nós, os alunos, em processo de crescimento, de aprendizagem. Então, à medida que nós estamos num planeta, numa sala de aula, e ali aprendemos tudo o que aquele planeta pode nos oferecer em termos de intelectualidade e de moralidade, nós estamos habilitados a ir para outros mundos. E assim, sucessivamente, porque estamos rumando para a perfeição relativa que mais nos aproxima de Deus, do Pai. Portanto, o Espiritismo nos apresenta esse tema dessa forma assim suave, natural, para que a gente possa entender essa questão da pluralidade dos mundos habitados. Conforme dissemos, voltaremos oportunamente nessa temática. Outro item que nós gostaríamos de destacar do mês de março, da Revista Espírita, de 1858, é um fato muito interessante. Kardec chama de a fatalidade e os pressentimentos. Ele recebe uma carta de um correspondente que estava fazendo uma viagem de barco, havia 8 pessoas no barco, há um temporal, o barco vira e 4 pessoas sobrevivem e 4 pessoas perecem. Um dos sobreviventes, claro, é esse que escreve a carta e faz esta consulta a Allan Kardec. E ele faz questão de registrar que um dos que desencarnaram era um eclesiástico que pertencia à Ordem de São Vicente de Paulo, uma pessoa boa, com uma missão extraordinária, e o consulente já questiona Kardec a respeito disso. Como pode ele, e ele atribui a si, alguém que caminha sem importância no mundo, que não realiza grandes coisas, como que ele poderia perecer e um homem de bem, o eclesiástico, perecer num acidente de barco? E ele questiona também que já era a 6ª ou a 7ª vez que ele passava por uma situação de perigo e sobrevivia. E por que isso acontece? Allan Kardec consulta o espírito São Luís, que nos dá algumas respostas bem interessantes. Convido a você que nos acompanha a procurar o Livro dos Espíritos nas questões 851 a 867, onde é tratada essa questão da fatalidade. E aqui nós vamos perceber que, diante das respostas de São Luís e aquelas que constam de O Livro dos Espíritos, se era a 6ª ou a 7ª vez e a pessoa não desencarnou, é porque não soou a hora, não chegou a hora do consulente voltar à pátria espiritual. Mas dizem os espíritos, na questão 866, que essa questão da sobrevivência, ela pode estar relacionada a uma advertência, né? É uma advertência que a pessoa possa fazer uma revisão da sua vida. Às vezes nós passamos por um acidente, um problema grave, não morremos, ficamos às vezes nesse limiar entre morte e vida, e os espíritos falam que esses acidentes nos fazem refletir um pouco a respeito da vida. Pelo menos deveria ser para nós uma grande advertência. Percebemos que pessoas que passam por uma doença grave, se recuperam, naquele momento de convalescença, começam a planejar mudanças positivas na vida, deixar um hábito equivocado, um vício, estar mais perto da família às vezes, trabalhar menos, amealhar menos coisas e se preocupar mais com espiritualidade,
com a caridade, mas o que nós notamos é que algumas, passado esse período e recuperada a saúde ou passado o susto, a pessoa tende a voltar à velha rotina. É o homem velho, é o espírito milenar acostumado a esse comportamento ainda materialista, inferior. Então, quando nós passamos por essas advertências, esses sustos durante a reencarnação, é para que a gente possa parar e fazer uma pausa de reavaliação a respeito da nossa vida. Porque por melhor que ela esteja do ponto de vista moral, sempre nós podemos ajustar, melhorar algo, dirigir o nosso olhar às nossas questões emocionais, os conflitos, se nós estamos aproveitando de fato a reencarnação para o nosso progresso intelecto-moral, as pessoas que estão à nossa volta. Então Kardec fala a respeito dessa advertência, que na realidade, no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma resposta mais direta na questão 855 a respeito desse item. E o fato de perecer uma pessoa de bem, nós sabemos que as pessoas de bem também têm o seu planejamento reencarnatório e também chega o período de voltar ao mundo espiritual. Então ele faz esse questionamento e buscando essas respostas do Livro dos Espíritos, nós entendemos que se soou a hora, se chegou o período de nós voltarmos à pátria espiritual, não há dia e hora certa, há um período, aí acontece o acidente e nós voltamos como o homem de bem, aqui o Eclesiásticos, que pereceu. Então, morrer ou não morrer, nada tem a ver com a questão da moralidade naquele momento. Senão as pessoas de bem não desencarnariam e as pessoas que não estão praticando o bem desencarnariam. E a gente vê, os fatos da vida nos mostram situações diversas, como este fato que nós estamos observando. E ele fala também uma questão importante da voz do instinto, que é o pressentimento. Às vezes a gente vai passar por um acidente e antes vem uma voz do instinto, algo ecoa na nossa intimidade. Por que isso acontece? Então nós sabemos que pode ser às vezes uma inspiração do nosso benfeitor, por exemplo, e muitas vezes é o espírito que antes da reencarnação, já sabendo das principais fases da sua vida e que passaria por um acidente de gravidade, então isso está registrado na memória espiritual, de forma que às vezes eclode como essa voz do instinto, este pressentimento de que algo de ruim vai nos acontecer. Há pessoas que registram isso e às vezes ou acontece um acidente grave e a pessoa sobrevive, ou a pessoa comenta às vezes como estou sentindo que algo de bom não vai me acontecer, algo de ruim virá, uma tragédia, e de repente a pessoa acaba desencarnando. Então é esse registro que há na memória espiritual, porque sentia que este período estava chegando e se é a hora de voltar, soou a hora, como está em O Livro dos Espíritos, não há o que fazer. Então é uma questão bem interessante. A gente sabe que o acidente com o barco não houve culpa de ninguém, foi um temporal. Então aqueles que pereceram teriam que retornar à pátria espiritual, os que sobreviveram não, deveriam retornar, porque às vezes nós causamos acidente por invigilância, por imprudência, por descuido. Aí são acidentes que normalmente não deveriam acontecer, não faziam parte do nosso planejamento reencarnatório, por descuido acontece. E muitas vezes temos que passar por provas ou dificuldades em consequência dessa nossa imprudência, causando algum acidente. Existe também um outro tema da Revista Espírita que gostaríamos de destacar: palestras familiares de além-túmulo. São 3 comunicações, mas nós gostaríamos de trazer para as nossas reflexões 2 comunicações. Uma de um assassino, Lemaire. Ele cometeu muitos crimes e foi decapitado, recebeu a pena grave. E ele, 1 mês aproximadamente após a pena de morte, ele é evocado, sempre com esse sentido, com este intuito de aprendizado, de buscar informações doutrinárias. Kardec fazia perguntas lúcidas, não de mera curiosidade, e as respostas vinham para nos ensinar. Primeira questão que nós gostaríamos de anotar é que o criminoso, ele estava arrependido, já demonstrava remorso, já falava da dor moral. Às vezes nós nos preocupamos com dor física pós-morte, quando os espíritos falam que a pior dor que existe é a dor moral, é o remorso, e ele já apresenta isso.
Por isso que essa comunicação do assassino Lemaire está na obra O Céu e o Inferno. Na segunda parte, quando temos ali as comunicações espirituais, 7 classificações: espíritos felizes, espíritos infelizes, suicidas, e temos criminosos arrependidos. E lá está essa comunicação. E por estar arrependido, ele já começa a dizer que não via a hora da reparação, que seria um alívio para ele. E nós aprendemos na obra mesmo O Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura, capítulo 7º da obra, após o erro vem o arrependimento, a expiação, que são os sofrimentos físico e moral, e após a reparação. Então ele já estava verdadeiramente arrependido, habilitando-se, portanto, para as próximas fases, porque ele ainda iria passar por essa expiação, por esse sofrimento moral no mundo espiritual, e viria então para uma reencarnação onde ele pudesse reparar. Ele fala que ali, no mundo espiritual, ele se encontrou com comparsas de crime. Então nós vemos aí as afinidades espirituais. Se temos péssimos hábitos, após a desencarnação, poderemos nos agrupar com esses que têm hábitos parecidos conosco, ou pessoas que conviveram conosco na Terra e tinham os mesmos hábitos, assim como os hábitos saudáveis, nobres, espirituais, faz com que nós nos agrupemos por afinidade a espíritos que estão nessa toada do bem. Fala do olhar das vítimas, que eles vê as vítimas com o olhar, e isso para ele é uma angústia, é um sofrimento. Ele tinha tendência para o crime de vidas passadas, já foi criminoso, e ele diz que veio para a reencarnação para vencer. Porque por mais que tenhamos tendências antigas, más inclinações, reencarnamos para superar. Temos condições, pelo livre-arbítrio e pela vontade, de superar essas más inclinações. Ele faliu, e ele até comenta que ele sabia que nesta reencarnação, na última, ele não poderia fazer o bem, porque ele era um espírito atrasado, mas que pelo menos ele não pudesse fazer o mal. E ele não conseguiu. E vemos que às vezes pessoas que convivem conosco, e às vezes a gente quer que a pessoa dê um salto grande de evolução, não é possível. A evolução é gradativa. Para muitos que vinham praticando o mal, o primeiro passo é parar de praticar o mal. Já é um avanço, para que logo elas possam começar a praticar o bem. E algo curioso, ele se apresentava ainda decapitado, com a cabeça separada do tronco, do corpo. Claro, por conta de uma recente decapitação, como falamos, menos de um mês, um pouco mais de um mês. Então ele ainda trazia muito viva a decapitação, esta impressão, e ele então inconscientemente, porque o perispírito é maleável, é moldável sob a ação da mente, e ali num fenômeno inconsciente ele ainda se apresentava com a cabeça separada do corpo. A questão do arrependimento, recomendo o Livro dos Espíritos, questão 990 a 1002, que fala da importância do arrependimento. E a segunda comunicação, só para comparar com a primeira, da rainha de Oud, ela era uma rainha de uma região da Índia, e ela ainda conservava no mundo espiritual o orgulho, não estava arrependida. Então vemos que a situação dos dois são distintas nesse ponto. Num já havia o remorso, nela ainda não, tanto que ela faz questão de se mostrar como rainha e se apresentar como alguém importante. É perguntada a ela sobre Jesus, e ela diz: um filho de um carpinteiro não é digno nem de passar pelo meu pensamento. Perguntada sobre a religião cristã, ela diz que detestava, porque apresentava todos nós como irmãos, e ela ainda se apresentava com as vestes de rainha, joias e outros ornamentos, fenômeno semelhante ao assassino, com o corpo separado da cabeça. Aí era uma criação fluídica inconsciente, ela ainda muito apegada ao orgulho, às questões terrenas, ao poder temporal da terra, projetava e criava inconscientemente esses ornamentos para manter esta imagem ainda de rainha. E ela certamente ainda iria sofrer muito no mundo espiritual, tanto que São Luís pede a Kardec para deixá-la, que aquilo que foi conversado já era material para ela refletir. Em reunião mediúnica, às vezes nós queremos converter o espírito e que ele mude de uma para outra hora, e às vezes são espíritos que estão há muito tempo no erro. Então, às vezes, há uma primeira comunicação, um diálogo, para que o espírito fique pensando, refletindo, volta uma segunda vez, há casos que voltam espíritos muitas vezes,
e a fim de que mais adiante ele possa mudar a sua postura. Ela saiu sem mudar, sem externar nenhum arrependimento, e São Luís pede para deixar, porque ela ainda tinha muito a pensar e o orgulho nela era muito forte, e isso certamente faria com que ela sofresse bastante no mundo espiritual. E para encerrarmos, o último artigo, Magnetismo e Espiritismo, algo bem simples, é um artigo curto, mas Kardec fala que o magnetismo abriu caminho para o espiritismo. Olha que interessante, que ambos se completam. Kardec, antes de ser Kardec, enquanto ainda era o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele estudou o magnetismo de Mesmer. Então ele já estava sendo preparado para essa missão no espiritismo, já porque os benfeitores iriam tratar desse tema da lei dos fluidos, de forma que o magnetismo de Mesmer, que nos apresentava que enquanto encarnados no corpo nós temos esse fluido magnético, que isso é responsável às vezes por saúde e doença, que nós podemos doar a outrem, principalmente o nosso fluido vital, e a essas interações fluídicas. Então a gente percebe que o magnetismo abriu caminho para o espiritismo, e depois o espiritismo enriqueceu muito mais esse assunto. Na Revista Espírita encontramos mais de 3 dezenas de artigos que tratam disso. Nós vamos falar oportunamente, é um tema muito gostoso. Os espíritos nos trazem muitos aprendizados a respeito desse tema, mas Kardec faz essa constar nesse artigo final da Revista Espírita que ambos se completavam e o magnetismo preparou o caminho para a chegada do espiritismo. É uma revista do mês de março de 1858 com bastante questões doutrinárias para que nós possamos refletir. É a grandeza da Revista Espírita de Allan Kardec. Até o próximo estudo.